Bem-vindo ao curso de Introdução ao Aconselhamento Bíblico do Seminário Foco. Por que um curso de aconselhamento bíblico? Qual é o nosso objetivo com a introdução ao aconselhamento bíblico? Eu espero lançar para você o fundamento da percepção bíblica sobre aconselhamento bíblico, sobre o ministério particular da Palavra de Deus, dando para você um sobrevoo do que a Palavra de Deus diz sobre esse importante ministério. Eu quero dar um panorama para você do que a Bíblia diz sobre aconselhamento, apresentando as características distintivas do aconselhamento bíblico, fazendo uma distinção entre aquele aconselhamento bíblico verdadeiro e um conselho que não é distintivamente bíblico. Eu quero fornecer respostas importantes para perguntas comuns sobre o aconselhamento bíblico. Quais são as marcas, compromissos de um aconselhamento estritamente bíblico? Ou quais são os critérios e padrões que podem ser usados para chamar aconselhamento bíblico que não é apenas bíblico no nome, mas de fato? Você consegue fazer uma distinção clara dos dois? E por que isso é tão importante? Nos dias de hoje, nós precisamos reconhecer de que nem tudo o que se propõe ser aconselhamento bíblico é de fato bíblico. Muitas das propostas cristãs que clamam para si a autoridade bíblica não são de fato bíblicos. Alguns cristãos até têm mesmo diplomas de seminário ou querem fazer com que você acredite que estão falando de aconselhamento bíblico. Alguns cristãos envolvidos em ministérios de libertação se colocam como bíblicos, mas de fato não são. Muitos até usam o termo noutético ou bíblico, cristão, quando na verdade operam numa cosmovisão pseudo-cristã. E por que isso é importante? Todos nós precisamos estar crescendo na nossa compreensão e na prática do aconselhamento bíblico. Eu espero que ao final deste curso você seja capaz de interagir e responder essas perguntas, pensando a sua prática ministerial e as suas convicções teológicas. O que quer que você faça, onde quer que você vá, como cristão, nós precisamos ser chamados a aconselhar uns aos outros. E aconselhamento bíblico. Muitos cristãos têm comprado as mentiras do mundo e deixado esse importante ministério e precisamos voltar ao que diz a palavra de Deus. Muitos estão contaminados numa cosmovisão secular, humanista, e estão em perigo de serem influenciados por essa cosmovisão. Talvez o humanismo tenha afetado cristãos e redefinido como você enxerga a Bíblia, como você interage com seus amigos e irmãos, e até mesmo como você se enxerga. Será que como cristãos nós deveríamos nos amar? Será que culpa é algo ruim? Será que cristãos devem praticar um perdão incondicional? Será que um homem tem um subconsciente? Será que algumas pessoas têm uma predisposição genética para depressão? Será que Deus criou a Bíblia já pensando de que ela não seria suficiente para os nossos problemas? Essas são apenas algumas perguntas que você e eu precisamos interagir e responder de uma forma prática, de uma forma teológica. Então, antes de dizer de fato o que é aconselhamento bíblico, eu quero passar com você considerando o que não é aconselhamento bíblico. Eu sei que parece ser uma forma diferente de definirmos o que é aconselhamento bíblico, mas olhando algumas compreensões equivocadas e comuns, nós vamos dizer já de cara o que não é aconselhamento bíblico. E de fato nós tendemos a impor um significado sobre aconselhamento bíblico no ambiente em que estamos inseridos. O que eu quero dizer com isso? É comum olharmos para o ministério de aconselhamento bíblico como uma versão gospel, uma versão cristã de terapia. Definitivamente não é assim que eu quero convidar você a enxergar esse ministério. O ministério do aconselhamento bíblico, o ministério do aconselhamento dentro da igreja, não é uma versão cristã, cristianizada de terapia. Aconselhamento bíblico não é uma sugestão cristã de uma vida melhor aqui na terra. Pessoas tratam a palavra de Deus como um conjunto de conselhos, uma lista amarela, simplesmente para nos ajudar a viver uma vida melhor aqui na terra, aqui e agora. Então, o que aconselhamento bíblico não é?
não é um aditivo conservador para aumentar sua fidelidade, que buscamos como se fosse uma certificação para a nossa qualidade ministerial. Aconselhamento bíblico não é um ministério autônomo, totalmente desligado da vida da igreja ou das diversas manifestações do ministério da palavra no contexto da igreja local. Esse não é o aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico não é uma atividade reservada para os experts. Hoje nós vemos muitas pessoas clamando para si um conhecimento bíblico privilegiado, até mesmo com um certo sabor gnóstico, de que existe um grupo privilegiado de experts que detém o conhecimento do aconselhamento e que isso é só para esse grupo. Nós defendemos um modelo em que todo crente está engajado em níveis diferentes, mas está engajado na vida do corpo de Cristo, na igreja, no aconselhamento. Aconselhamento bíblico não é um ministério opcional para a igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Essa é uma passagem um tanto quanto importante, quase que paradigmática para a nossa compreensão do ministério do aconselhamento bíblico. Atos, capítulo 20, versículo 31 diz: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O contexto de Atos capítulo 20 é o apóstolo Paulo, reunido com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, fazendo uma revisão do que foi seus 3 anos de ministério entre eles. Ele reconhece de que jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa, versículo 20, de anunciar publicamente e também de casa em casa. O apóstolo Paulo ministrava a palavra de Deus em contextos diferentes, publicamente, fazendo uma referência à pregação pública das Escrituras, da palavra de Deus, de casa em casa, em grupos menores. E no versículo 31 ele relembra de que exerceu um ministério de aconselhamento, é o que está por trás da palavra admoestar, e ele fez isso incessantemente, ele fez isso com devoção, ele fez isso envolvido emocionalmente, era com lágrimas, era noite e dia. O apóstolo Paulo tinha uma atividade ministerial intensa na vida uns dos outros. Ele não só cria assim para sua convicção ministerial, como ele entendia isso para todos os crentes. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, mais uma vez nossa palavra aqui, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Note, o apóstolo Paulo não havia ainda visitado fisicamente os irmãos de Roma, os romanos. Mas ele estava convicto de que esses irmãos estavam cheios de bondade, que tinham todo o conhecimento, que estavam aptos para o ministério do aconselhamento. E aconselhamento uns aos outros. Colossenses 1, 28, juntamente com Colossenses 3, 16, faz coro à ideia de que aconselhamento bíblico não é um ministério opcional para o crente em Cristo e principalmente a igreja de Cristo. Ele acontece. O que nos leva à pergunta se o que acontece na sua igreja e no seu ministério é fiel ao que diz as Escrituras. Porque algo está acontecendo lá em termos de ministério de aconselhamento e de amparo, encorajamento, ensino mútuo. Aconselhamento bíblico não é uma entidade separada de discipulado. Por vezes nós ficamos confusos e eu quero convidar você a enxergar aconselhamento bíblico como parte integrante do discipulado, a tarefa que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Aconselhamento bíblico também não é uma atividade em que envolve insensibilidade ou falta de cuidado. Por muito tempo, o movimento do aconselhamento bíblico moderno, ao qual faço referência dos últimos 50 anos, foi duramente criticado por faltar amor. Talvez um estereótipo criado em algumas oportunidades e personalidades isoladas, mas de fato, como proposta de cuidado, o aconselhamento bíblico não é insensível ou lhe falta cuidado e percepção amorosa do que se passa no coração de pessoas, os filhos de Deus. Aconselhamento bíblico não é essa atividade. Aconselhamento bíblico não é uma metodologia enlatada ou um rótulo, uma camisa de força.
mas é baseado numa atividade de vida na vida. Não se trata simplesmente de uma receita de bolo. Muito cuidado com essas abordagens. E aqui eu quero trazer uma palavra de alerta a você que está nos ouvindo e que, conforme o tempo, pela graça de Deus e exposição à palavra de Deus, vai crescer na sua habilidade de aconselhamento. Existe um perigo de crescermos em confiança ao ponto de deixarmos de ouvir pessoas, ao ponto de já termos roteiros pré-estabelecidos de como nós tratamos e ajudamos pessoas com determinados problemas. Deixa eu dar um exemplo para você. Você, como conselheiro bíblico, você como crente em Cristo, no desempenho das suas funções, mutualidades nos uns aos outros, você vai se deparar com pessoas que estão lutando contra a ansiedade. Como conselheiro bíblico já um pouco experimentado, você já sabe onde estão as principais respostas e passagens na palavra de Deus para a ansiedade. E você olha para aquele indivíduo que já disse o termo ansiedade, que já descreveu brevemente o seu problema, e você passa a trazer para ele uma receita de bolo baseada em Mateus capítulo 6, baseada em Filipenses capítulo 4, alguns salmos e uma chamada ao arrependimento. E o que tem de errado com isso? Nós deixamos de ouvir. Aconselhamento bíblico não é uma receita enlatada, não é uma camisa de força, não é uma abordagem igual para todas as pessoas, mas uma atividade desenvolvida vida na vida. Não perca a habilidade de ouvir, não perca a habilidade de discernir, porque no aconselhamento bíblico você vai ter a responsabilidade não só de discernir a palavra de Deus, como também fazer uma exegese de quem você está aconselhando. Você vai precisar compreender quem você está aconselhando. E os óculos pelos quais você vai enxergar pessoas vai ser a palavra de Deus. Então, o aconselhamento bíblico não é uma metodologia enlatada, não é uma receita de bolo, mas uma atividade vida na vida. Aconselhamento bíblico também não é meramente dar princípios bíblicos para serem aplicados. Nós temos uma visão extremamente moralista do cristianismo que influencia como nós enxergamos aconselhamento bíblico. Bom, se você está ansioso, o que você precisa fazer então é colocar tudo isso nas mãos do Senhor, é orar mais e servir pessoas. Em algum momento você vai se tornar prático o suficiente de encorajar esses 3 passos na vida do seu aconselhado. Mas se o problema dele fosse simplesmente deixar de fazer algo para fazer outra, o que não é estranho à linguagem bíblica, mas não é a única coisa na narrativa bíblica, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós resumimos transformação, quando nós resumimos aconselhamento bíblico a passar a aplicar princípios bíblicos totalmente desprovidos da graça de Deus e do papel do Espírito Santo, nós estamos usando a Bíblia, mas nós não somos saturados da palavra de Deus. Não somos dirigidos pelo Espírito, não somos capacitados pela graça. E o que nós estamos fazendo é produzindo pequenos legalistas que acreditam que podem viver uma vida agradável a Deus sem serem capacitados pelo próprio Deus. Isso é um desastre. Aconselhamento bíblico, então, não é meramente dar princípios bíblicos para serem aplicados, mas ele parte da figura do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo, e é focado na pessoa, para que a pessoa passe, então, a seguir. Note, nós estamos passando tempo aqui dizendo justamente o que não é aconselhamento bíblico, para então construir uma visão robusta de aconselhamento bíblico. Para que nós não fiquemos presos nesses rótulos, nas receitas de bolo, numa metodologia enlatada, mas comecemos a olhar a palavra de Deus e a sua atuação no povo de Deus. Bom, aconselhamento bíblico não é uma sugestão cristã de uma vida melhor aqui e agora na Terra. Mais uma vez, não é um aditivo conservador para aumentar a sua fidelidade, ganhando mais uma certificação para você, cristão ISO 9001. O aconselhamento bíblico, ele discerne desejos, pensamentos, comportamentos que Deus quer mudar. O aconselhamento bíblico usa a palavra de Deus pelo Espírito Santo para mudar desejos, pensamentos e comportamentos. O aconselhamento bíblico, ele busca a santificação do cristão, em crescer a imagem de Cristo
para a glória de Deus. Ele tem uma série de pressupostos e ao longo da introdução ao aconselhamento bíblico, eu quero desafiar você a conhecê-los e ligar a sua teologia com o seu ministério, e ligar as suas convicções pessoais ao seu comportamento, ao seu andar com o Senhor, a ligar aquilo que você diz crer com a sua prática. Aliás, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 24 em diante. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, e eu já fiz alusão a esse texto, lança para nós o desafio do aconselhamento bíblico. Colossenses capítulo 1, versículo 28, depois nós vamos subir de novo no 24. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então o apóstolo Paulo resume a sua filosofia de ministério, a sua tarefa de anunciar Cristo Jesus, e ele diz que anuncia Cristo Jesus de duas formas. Ele faz uso daquilo que nós chamamos de particípio, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem a forma como ele anuncia Cristo. Anunciar Cristo Jesus, responsabilidade do apóstolo Paulo e da igreja do Senhor Jesus Cristo, se dá por um aspecto formativo. Ele está ensinando a todo homem, e se dá por um aspecto corretivo. Ele está advertindo a todo homem em toda a sabedoria que ele alia no capítulo 2, versículos 3 e 4, com a mente de Cristo. Ele não tem outro propósito senão proclamar Cristo Jesus, advertir e ensinar todo homem na mente de Cristo. Com que objetivo? De apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Ele quer apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na verdade, é a pergunta 1 do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Se você é familiarizado com o catecismo, você sabe que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu quero investir o restante do nosso tempo e talvez as primeiras horas do curso, trazendo para você uma reflexão, talvez ela seja um pouco exaustiva, mas extremamente necessária para ligarmos aconselhamento bíblico como ministério da palavra, como parte integrante de anunciar Cristo, com a glória de Deus e o bem do povo de Deus. De que nós vamos cumprir o fim para o qual nós fomos criados, glorificar a Deus, inclusive através do exercício do ministério do aconselhamento bíblico, esse advertindo a todo homem. Eu quero ajudar você a enxergar como isso glorifica a Deus. Para que isso não fique simplesmente jogado no espaço, no abstrato, mas que tenhamos uma compreensão real do que o Senhor está fazendo ao longo da sua palavra, ao longo do ministério da palavra e, em particular, do aconselhamento bíblico. Romanos capítulo 11, versículo 36, ainda como uma das referências usadas no breve catecismo de Westminster, diz o seguinte, e você é familiarizado com o texto, Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. De que forma que o aconselhamento bíblico se encaixa nisso? O que talvez eu acredito que vá despertar em você não é tanto um insight prático para ajudar o irmão da sua igreja, um familiar querido ou até mesmo as lutas do seu coração. O que eu espero agora é despertar em você uma profunda convicção de que a palavra de Deus tem respostas claras e que nos apontam uma vida com o Senhor. E isso é fundamental no ministério do aconselhamento bíblico. O seu pressuposto, a sua convicção de que se a Bíblia é suficiente ou não, e nós vamos falar bastante sobre isso nesse curso e nos demais cursos, se você tem a convicção da suficiência das Escrituras, a sua abordagem é diferente. A sua abordagem é diferente. Bom, de que forma? Vamos para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1.
Gênesis capítulo 1, versículo 1. O contexto aqui em que Gênesis é apresentado é para o povo de Israel que acabou de passar 400 anos imersos numa cultura pagã, aprendendo uma porção de mentiras, sendo treinado em idolatria. Agora o povo de Israel precisa conhecer quem é o verdadeiro Deus. E nós vamos caminhar numa narrativa construindo com você a importância de vivermos para a glória de Deus e como nós vivemos para a glória de Deus. E pincelando uma série de situações em que o Senhor está nos treinando a pensar a palavra de Deus. Nossas convicções sendo treinadas na palavra de Deus. A palavra de Deus que foi deixada para nós, para o nosso ensino, nos ajuda a entender os padrões para entendermos a abundante vida que temos com o Senhor Jesus Cristo. E logo no início nós temos uma informação importante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para um povo que passou imerso em 400 anos de idolatria, de paganismo, a primeira informação que eles recebem, formal e escrita, sobre quem Deus é que Ele criou os céus e a terra. Moisés não passa um segundo, não passa um minuto justificando a existência de Deus. Ele assume a existência de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, isso tem informações para nós. Grande parte da nossa persuasão no aconselhamento bíblico, a nossa persuasão no aconselhamento bíblico não se dá em sabedoria humana. Se dá na autoridade da palavra de Deus. Deus existe. Independente da incredulidade do coração do seu aconselhado, Deus existe. Essa é a convicção que deve estar nutrindo no nosso coração. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Uma segunda peça de informação importante é que Deus vai fazer algo com o que não tem forma e o que é vazio. O que nós lemos a partir do versículo 3 é como Deus transforma o que é vazio em cheio e como Deus dá forma ao que não tem forma. E note quão significativo é o que ele usa no versículo 3, o que ele usa no versículo 6, o que ele usa no versículo 9, o que ele usa no versículo 11, o que ele usa no versículo 14, o que ele usa no versículo 20, o que ele usa no versículo 24 e 26. Versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 9, disse também Deus. Versículo 11, e disse. E assim por diante, disse também Deus. Disse também Deus. Às vezes muda, então, falando disse. Eu não sei se você se lembra ou se recorda, durante a sua formação escolar mais básica de redação, português, quando você repetia a mesma sentença, a mesma frase, e a sua professora ou seu professor de língua portuguesa pegava a caneta vermelha e circulava a palavra disse, ligando com a outra palavra disse, e puxava na sua margem e dizia, vocabulário pobre, leia mais. Em português, isso se trata de uma pobreza literária. Mas a Bíblia não foi escrita em português. Gênesis não foi escrito em português. Como é que se chama essa repetição em hebraico? Se chama preste atenção, tem algo aqui. Existe ênfase aqui. Deus está comunicando para esse povo que não o conhecia, como ele cria, como ele enche o que é vazio, como ele dá forma ao que não tem forma. Ele assim o faz por meio da sua palavra. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, eu e você temos um padrão sendo estabelecido, de que Deus cumpre os seus propósitos criativos por meio da sua palavra. São convicções que nós precisamos formar à luz da palavra de Deus, forjando o que nós vamos crer sobre o ministério da palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus continua criando e formando o povo de Deus? Bom, por alguma razão eu e você precisamos saber disso, crer nisso, e é assim que Deus está criando tudo o que eu e você conhecemos. No versículo 26 ele diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que Deus disse? Deus disse, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Sua palavra criativa entra em ação e criou-se o homem. O versículo 27 diz, homem e mulher os criou, a imagem e semelhança. Bom, teólogos debatem sobre o significado de imagem e semelhança. Uma discussão fascinante. Em algum momento você vai ser exposto a essa discussão, se já não foi. Reflita sobre esse aspecto, mas não perca o que é explícito no texto. O versículo 26 não passa muito tempo definindo para nós o que é imagem e semelhança na sua essência, mas descreve para nós a sua função. Imagem e semelhança tem a função de exercer domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. De que imagem e semelhança não está tão ligado quanto à nossa essência, mas sim com a nossa função. A função de domínio. O que alguns teólogos chamam de que o homem tem esse papel de vice-regente na criação. Essa soberania mediada por Adão, em que toda a criação conheceria o Criador por meio do seu representante, de que toda a criação veria o Deus invisível na figura do seu representante visível. Meus irmãos, meus alunos, isso é corroborado pelo uso do termo na antiguidade. Quando conquistadores saíam para suas investidas militares, conquistando novas províncias, novos terrenos, expandindo seu império, eles deixavam uma espécie de estátua representando o seu trunfo. E qual era o nome dessa estátua que representava o seu trunfo? De que ali havia um domínio e um dominador diferente, imagem e semelhança. Ele deixava a sua imagem e semelhança, apontando para a realidade de que aquele território agora é governado por um novo imperador. Que nós não vemos, mas vemos o seu representante, essa estátua. Deus criou imagem e semelhança. Eu e você somos representantes visíveis do Deus invisível. Fascinante como o capítulo 2 de Gênesis traz mais informações sobre a criação, não só sobre o processo criativo de tudo aquilo que eu e você enxergamos, mas também sobre o trabalho, sobre casamento. Gênesis 1 e 2 nos dando a origem de todas as coisas. Eu e você fomos criados, nossas tarefas foram dadas, relacionamentos foram estipulados para representarmos visivelmente o Deus invisível. Bom, excelente. E aí veio Gênesis capítulo 3. E em Gênesis capítulo 3, nós vemos o início de como tudo que foi criado foi distorcido pelo pecado. Tudo aquilo que eu e você lidamos no contexto do aconselhamento bíblico são distorções do projeto de Gênesis 1 e 2. Nenhum deles fora do controle de Deus. E nós vamos ver como que o resgate desse representante visível, do Deus invisível, se dá na figura não do primeiro Adão, mas já quero antecipar para você na figura do segundo Adão. De como a história se desenvolve nos ensinando a pensar a redenção, a pensar santificação, a pensar transformação e nos apontando para o agente de mudança, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, e como isso forja nossas convicções de conselheiros bíblicos. Gênesis 1 e 2, a origem de todas as coisas, e Gênesis capítulo 3, como o pecado distorceu todas as coisas.